A paz do Senhor, amados de Cristo, que alegria estarmos aqui mais esse sábado para estarmos adorando ao nosso Deus, consagrando a nossa vida a Ele, ao Deus Todo-Poderoso. Muito obrigada por você estar aqui conosco, assistindo, seja ao vivo, seja através da gravação. Que a alegria, a paz do Senhor Jesus alcance a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus. Vamos aguardar só uns minutinhos, tá bom? Para os nossos irmãos em Cristo estarem entrando também. A paz do Senhor Jesus, irmã Joyce. Amém. Daqui a pouquinho nós vamos estar começando a nossa live de consagração. Amém. Vou pedir para vocês me falarem se vocês conseguem me ver bem, se conseguem me ouvir bem, tá? E para poder confirmar, bom dia, minha linda, bom dia, meu amor, estamos juntas. Deus tem um propósito em todas as coisas. Louvado seja o Senhor Jesus. Tenho certeza que Deus tem uma mensagem maravilhosa para os nossos corações. Amém? Vamos então estar orando para poder dar início a esse momento de consagração. Amém? Gostaria de convidar você, onde você estiver, para que você esteja orando junto comigo. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai Celestial, te adoramos por esse dia tão lindo que o Senhor nos deu, ó Pai. O Senhor é o Deus que opera de formas, meu Pai, inimagináveis, ó Deus. Ontem, meu Deus, aqui na região em que eu moro, estava uma chuva com relâmpagos, trovões, e hoje amanheceu com um sol tão lindo. E esse é o Deus que nós servimos, um Deus em que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E é por isso que nós estamos aqui, porque nós somos totalmente dependentes do Senhor. Aleluias! O Senhor é o Deus que opera, Pai, em todas as áreas da nossa vida, e eu te peço que a tua poderosa presença possa nos alcançar. Ó Deus, que em nome de Jesus, que aquele que está cansado, que venha, ó Deus, sentir o teu ânimo, que aquele que está triste, ó Deus, que possa sentir a tua alegria, que aquele que está desanimado, Deus, venha, ó Pai, ser, ó Pai, avivado por ti nesta manhã, que aquele que está enfermo, que seja curado, porque há poder no nome santo de Jesus. E, ó Deus, é para ti, ó Deus, para a tua presença, para glorificar e exaltar o teu santo nome. Nós cremos que há poder no nome santo de Jesus Cristo, quando nós pronunciamos Jesus Cristo. Aqueles que estão cativos são libertos, aqueles que estão enfermos são curados. Ó Pai, onde havia um mal é repreendido, porque há poder no teu santo nome. Aleluias, e nós estamos aqui, Senhor, para consagrar a nossa vida a Ti. Nós estamos aqui, ó Deus, para dizer que a nossa vida sem o Senhor não tem propósito algum, ó Pai. Nós estamos aqui para te servir, ó Pai, para entregar, ó Deus, a Ti a nossa vida, para viver cada segundo, ó Pai, conforme a Tua vontade, a Tua orientação, o Teu propósito, o Teu direcionamento, Pai. Muitos são os nossos planos, mas é o Senhor quem dá a última palavra, ó Deus. Ó Pai, nós queremos, nós necessitamos e pedimos mais e mais de Ti, da Tua poderosa presença, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A paz, irmã Lucine. Amém. Louvado seja Deus. E é uma alegria estar aqui mais essa manhã, nesse ciclo de mensagens em que Deus está falando conosco sobre o retorno dele, né? E é uma mensagem que nós não podemos nos esquecer, precisamos trazer à nossa memória todos os dias, porque como seres humanos nós somos muito falhos nesse sentido. Nós nos distraímos com as coisas do mundo, com muita facilidade, com os nossos afazeres, que de fato eles precisam ser feitos, mas quantas vezes nós priorizamos tudo que está ao redor do mundo e deixamos o resto, a sobra, para Deus? Na verdade, não quer dizer que todos nós precisamos fazer o nosso devocional durante 1 hora, naquele momento exato que nós acordamos. Não é isso. Mas é a todo momento estar entregando a nossa vida
ao Senhor, é estar em comunhão com Deus, é entender que Ele não cuida, não fala conosco apenas no nosso momento de devocional, apenas no momento em que nós estamos ajoelhados, mas a todo tempo. Ele quer cuidar de todas as áreas da nossa vida, Ele quer cuidar da nossa casa, do nosso trabalho, dos nossos estudos, do nosso ministério na igreja, do nosso ministério fora da igreja. E para isso nós precisamos chamar a presença do Deus Todo-Poderoso para a nossa vida. Amém? A mensagem que o Senhor Jesus colocou no meu coração, Ele me concedeu de uma forma rápida. Ele simplesmente soprou no meu ouvido e Ele falou qual era a mensagem. E é maravilhoso porque eu creio que é Deus cuidando de tudo, eu creio que é o Senhor confirmando aquilo que Ele tinha para hoje, para essa manhã, para a nossa vida, em nome de Jesus. Gostaria de pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 25. Nós vamos falar sobre uma parábola muito conhecida, que é a parábola das 10 virgens. Amém? E gostaria de, junto com você, estar lendo essa parábola e depois nós vamos falar um pouquinho sobre aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu tenho certeza que Ele vai renovar as nossas forças, ativar a nossa fé através da palavra dele que se renova a cada dia. Amém? E diz assim, Mateus 25, a parábola das 10 virgens. Então, o reino dos céus será como as 10 virgens que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras 5 tiveram bom senso de levar o óleo de reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite, foram acordadas pelo grito: "Vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo." Todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. Então, as 5 insensatas pediram às outras: "Por favor, dê-nos um pouco de óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando." As outras, porém, responderam: "Não temos o suficiente para todas. Vão e comprem óleo para vocês." Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então, as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora, chamando: "Senhor, Senhor, abra-nos a porta." Mas ele respondeu: "A verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, pois não sabem o dia nem a hora da volta." Amém? Louvado seja o Senhor Jesus, a paz do Senhor. Irmão Ângel, irmã Rose, amém, igreja linda, paz de Cristo. Essa parábola, ela nos mostra de uma forma de história, né? Ela nos conta uma história que representa a volta de Cristo. E como vocês sabem, nós estamos fazendo um ciclo de mensagens, quando nós falamos um ciclo de mensagens é porque nós estamos irmãs muito abençoadas aqui, que trazem a mensagem de Cristo. E todas nós, durante um período, estamos trazendo a mensagem sobre a volta de Cristo, porque foi algo que o Senhor Jesus colocou no nosso coração e tem confirmado a cada dia sobre a importância de nós estarmos lembrando sobre o retorno dele. Não só para estarmos preparados, mas para cada dia estarmos mais perto de Deus. Quando nós vemos aqui no versículo 1 deste capítulo, nós entendemos a importância da vigilância e do preparo espiritual. Ou seja, nós precisamos estar preparados para o retorno de Cristo. Não basta parecer cristão, é preciso ter a vida com Deus. E aqui nós vemos, então o reino dos céus será como as 10 virgens. Essas 10 virgens representam nós, a igreja que está aguardando a volta de Cristo. Pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo, que representa Jesus Cristo, que irá voltar para nos buscar. 5 delas eram insensatas e 5
prudentes. Ou seja, uma parte delas, 5 delas, representam aquelas que estão atentas à volta do Senhor Jesus, que mesmo cansadas, e eu me refiro em relação à igreja, a nós que estamos buscando a presença do Espírito Santo, há momentos que de fato nós estamos desanimados, mas nós recuperamos as nossas energias físicas, espirituais, emocionais, no nosso Deus Todo-Poderoso. E as 5 que foram imprudentes, elas representam aqueles que estão desligados de Deus, aqueles que sabem da volta de Cristo, mas estão vivendo como se a volta de Cristo fosse algo muito para o futuro. E na verdade nós não sabemos nem o dia e nem a hora. E precisamos estar preparados, não só para a volta como um todo para todos nós, mas também para a volta de Cristo de forma individual, porque nós não sabemos o dia que o Senhor Jesus irá levar a nossa vida. E nós sabemos que isso independe de idade, ou de condição financeira, ou de moradia, ou de qualquer fator humano. Mas sim, tudo é conforme a vontade do Senhor Jesus Cristo. E quando nós lemos aqui no versículo 3, as 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras 5 tiveram um bom senso de levar óleo de reserva. Aqui nós entendemos que a prudência hoje, ela representa a comunhão com o Senhor Jesus. E eu gostaria de fazer uma pergunta a você. Como está a sua vida com Deus? Como está a sua intimidade com o Senhor Jesus? Você tem buscado a presença dele da melhor forma que você poderia buscar? Você tem corrido para os pés do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, quando no dia da adversidade? Ou isso tem te afastado de Deus? Quando algo maravilhoso, quando algo bom acontece na sua vida, quem é a primeira pessoa que você vai contar? Você agradece ao Deus Todo-Poderoso? Porque quando nós temos um relacionamento com Deus, todas as coisas nós queremos primeiro compartilhar com Ele. Nós queremos agradecer a Ele, nós queremos estar buscando a presença dEle. Em tudo que nós vemos a mão de Deus. Até nas situações que são desconfortáveis, desagradáveis, que não saem da maneira em que nós queremos ou planejamos. Porque é assim a vida. E é dessa forma que Deus ele nos mostra que é Ele que está no controle e não nós. E aqui nós vemos, né, uma parte das virgens que estavam aguardando, elas estavam preparadas, elas tinham óleo reserva e outra parte não. E esse óleo ele representa a presença do Espírito Santo. Quanto mais nós buscamos a presença de Deus, mais óleo nós temos na nossa vida. E nós não temos que buscar a presença de Deus apenas para o agora, mas também para o dia mau. Para quando nós recebermos uma notícia ruim, o óleo ele vai estar ali. E nós vamos falar, não, eu estou firmada na rocha, que é o Senhor Jesus. Eu terei bom ânimo. Ainda que se levantem situações, eu terei bom ânimo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso não quer dizer que não nos faltará coisas materiais. Quer dizer principalmente que não nos faltará a graça e a presença de Deus sobre a nossa vida, mesmo diante da adversidade. A promessa de Cristo para as nossas vidas é que Ele deixou para nós o Espírito Santo Consolador, que nos fortalece, que nos ajuda, que nos dá o conforto que nós necessitamos para poder sobreviver nos dias maus, nessa terra estrangeira. Porque para nós essa não é a nossa terra, esse não é o nosso futuro é com Cristo, se nós buscarmos a presença dele, se nós estivermos fortalecidos com ele. Mas como que nós temos feito no nosso dia a dia? Nós temos colocado o azeite nas nossas lamparinas, para não somente para o agora, mas para a reserva. Já aconteceu com vocês, por exemplo, de em algum momento vocês estarem ou de ônibus ou de carro e de repente foi necessário fazer uma outra rota, porque teve um acidente ou porque o motorista se perdeu e de repente a rota se tornou um pouquinho mais distante. Se o motorista ele tá com combustível na cota, naquela quantidade certinha da ida e volta, e ele não está contando com os imprevistos, o que vai acontecer
quando houver um incidente, ele precisar pegar uma outra rota, que geralmente é uma rota que dá uma volta ainda maior. Ele vai ter combustível suficiente para poder fazer essa rota, para poder fazer esse contorno? Não vai. Assim é a nossa vida, nós precisamos ter o azeite, reserva de azeite na nossa vida, porque nós não sabemos quando o dia mal vai vir. E nós precisamos estar preparados, cheios da presença de Deus, para poder suportar o dia mal. Amém? Louvado seja Deus. Vamos lá. Olá, irmã Rose. Olá, irmã Débora. GG Limpeza. A paz de Cristo. Amém, irmã Jade, irmã Tati. Vamos lá. Agora eu vou ler aqui o versículo 6. Ah, sim. E olha que interessante. Um dos trechos que eu acho mais interessante nessa passagem é esse verso 5, que diz assim: como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Ou seja, eram 10. 5 prudentes e 5 insensatas, correto? O que ele está dizendo? Que todas elas se sentiram sonolentas e cansadas. Ou seja, o cansaço, ele vem para todos. Mesmo que eu esteja preparado com um óleo reserva, com a presença de Deus, o cansaço, o desânimo, a tristeza, a enfermidade, o luto, a dor, vem para todos. Todos estamos expostos a isso, não é verdade? Ou seja, às 10 elas ficaram sonolentas. E aí, o que aconteceu? À meia-noite, todas elas ficaram sonolentas e adormeceram. Eu gosto muito dessa parte, porque aqui ele mostra a realidade dessas noites. Elas ficaram cansadas de esperar, e muitas vezes isso acontece na nossa vida. Na verdade, nós ficamos cansados de esperar o noivo. Jesus está voltando, Jesus está voltando. Desde que eu me conheço por gente, Jesus está voltando, Jesus ainda não voltou e eu tô cansada. E é adversidade, é luta, é problema, é boleto, na verdade, o tempo todo. E eu fico cansada. Eu, Tamires, eu fico cansada. Você que está nos assistindo, com certeza você também fica cansado. E tem dias que nós não apenas ficamos cansados, mas nós ficamos desanimados, não é verdade? E não há erro, não há falha em se sentir desanimado e se sentir cansado. A questão é o que nós fazemos mediante isso. Será que nós estamos buscando um renovo em Deus? Descansar aos pés de Cristo? Entregar a Ele aquilo que está nos cansando? Aqui, todas elas descansaram. Então eu vejo que não há problema em descansar quando nós estamos cansados. Pelo contrário, o descanso é um plano, um projeto de Deus para a nossa vida. E isso vem lá desde Gênesis, quando Deus criou o mundo e no 7º dia ele descansou. Deus, ele não precisa descansar, ele é soberano. Ele é poderoso. Se ele quisesse, ele poderia criar um mundo assim, ó. Tudo, assim, ó. Eu quero os animais, eu quero os céus, eu quero as nuvens, eu quero as estrelas, eu quero tudo. Os animais da terra, os animais da água. Simples assim. Mas Deus, ele colocou desde o início da criação um propósito de processos. Processo e descanso. O problema é que nós estamos o tempo todo querendo produzir e nós estamos nos esquecendo da referência de Deus para a nossa vida, de que nós devemos descansar. E aí, o que acontece? Nós ficamos sobrecarregados ao ponto de depois querer desistir de tudo, quando na verdade nós poderíamos simplesmente descansar por um período, recuperar a nossa força, a nossa energia e voltar ao projeto, aquilo que Deus, ele tem para nossa vida. E não ir com total intensidade ao ponto de exaustão, ao ponto de querer desistir de tudo. Então, o que eu consigo entender através dessa palavra, e se você está nos assistindo é porque Deus, ele tem essa mensagem para sua vida, é que Deus, ele não quer que você desista do plano e do projeto que ele já colocou no seu coração. Não é para você desistir. É para você entender que tudo tem um processo, um tempo, e que processo e propósito, mesmo estando debaixo da bênção do Senhor Jesus, ele cansa,
porque nós somos humanos, nós somos falhos e perfeição vem somente de Deus e nós precisamos descansar. Só que descansar como? Com a nossa lamparina cheia de azeite. Descansar debaixo da presença e da comunhão do Deus Todo-Poderoso. Amém? Glória a Deus. E diz assim no versículo 6: E à meia-noite foram acordados pelo grito: Vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas, ou seja, todas elas ficaram cansadas, todas as 10 ficaram cansadas. De repente, veio o anúncio: o noivo chegou! E as 10 se levantaram e foram aprontar a lamparina delas. Mas olha o que aconteceu. Então, as 5 insensatas pediram às outras: por favor, deem-nos um pouco de óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam: não temos o suficiente para todas. Vão e comprem óleo para vocês. E aqui tem um princípio que muitas vezes nós nos esquecemos, que é o princípio de que nós somos seres individuais. Nós temos necessidades únicas e individuais. E a salvação, ela é individual. Então, por mais que eu ore por alguém, por mais que eu peça um milagre na vida de uma pessoa, o plano que Deus tem para a vida dessa pessoa é individual. E cada um precisa tomar a sua decisão de forma individual. Eu sei que parece repetitivo, mas é para que nós venhamos entender que a salvação, ela é individual. A forma que eu busco, eu preciso orar com a minha família, buscar a presença de Deus com a minha família, com os meus irmãos em Cristo, na casa do Senhor, na igreja. Mas a decisão de estar e de viver com Cristo é uma decisão individual. Eu não posso tomar essa decisão por ninguém. Eu não posso obrigar ninguém a tomar essa decisão. O que eu preciso é me posicionar, manter as minhas lamparinas cheias do óleo da presença do Espírito Santo, falar do amor de Cristo, respeitar aqueles que querem e que não querem ouvir e entender que é individual, que a busca que eu faço todos os dias é individual. Não é porque, por exemplo, as pessoas que elas não vão à igreja, não têm uma vida de comunhão com Cristo. Minha mãe busca, minha esposa busca, tá tudo certo, ela busca por mim. Não. Ela pode estar orando pela sua vida, pedindo a Deus que te proteja, de guarda. E de fato, isso acontece. Deus, ele protege e guarda outros, né? Por amor àquele que está orando, que está buscando. Mas Jesus vindo buscar os filhos dele, ele vai buscar aqueles que tiveram comunhão com ele. Então, se por acaso você está aqui conosco e você acha que é só comunhão com Deus, é a comunhão que, na verdade, outra pessoa da sua família, um ente querido, um amigo, um irmão em Cristo, um pastor de uma igreja está tendo, se você está se baseando nisso, infelizmente, você está com a sua lamparina sem óleo. Porque para que a sua lamparina esteja com óleo, você precisa ter comunhão com Deus. E quando Jesus Cristo vier para nos buscar, ele vai buscar aqueles que estão com a lamparina acesa. Isso é muito importante. Então vamos continuar. Quando estavam fora, compraram óleo e o noivo chegou. Então as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete do casamento e a porta foi trancada. Isso representa o quê? Jesus Cristo, ele vai vir de forma inesperada e ele vai buscar aqueles que estiverem com a lamparina acesa. Aqueles que estiverem com a lamparina acesa irá retornar para o encontro com Cristo, porém, aqueles que estiverem com a lamparina sem azeite, não adianta sair para poder comprar, porque a porta, ela é trancada. A oportunidade, ela vai ser única e vai ser num piscar de olhos. Vai ser muito rápido. Então, todos nós precisamos estar atentos e preparados para o retorno de Deus. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora, chamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Eu fico tentando imaginar o desespero. Eu não quero saber. Eu não quero descobrir
Como que vai ser esse desespero? Eu quero estar com Deus. Eu não quero estar aqui para poder ver o que vai acontecer. Eu quero estar com Cristo. Aleluias. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço, portanto vigiem, pois não sabem nem o dia, nem a hora. E o que Deus colocou no meu coração é que a oportunidade que você tem de ter um relacionamento com Deus é agora, é hoje. Se essa mensagem chegou até você, é porque Deus, ele claramente ele está dizendo que ele quer ter um relacionamento com você. E se você já tem um relacionamento com Deus, ele quer aprofundar esse relacionamento. Ele não quer viver no raso. Ele não quer um relacionamento em que você diz: oi, tudo bem, bom dia, e é por isso mesmo. Ele quer um relacionamento íntimo, em que você abra o seu coração para ele a todo tempo, no momento bom, no momento ruim, no momento de alegria, de tristeza, de saúde, de doença, em todos os momentos. Então, se de alguma forma você chegou aqui, você está assistindo esse vídeo, é porque Deus ele quer ter um relacionamento com você. E o momento é agora, porque nós não sabemos quando o Senhor Jesus Cristo virá nos buscar. Devemos vigiar o tempo todo, pois não sabemos quando ele irá retornar. Precisamos estar de prontidão. E esse é o convite que Deus ele nos faz, esse é o alerta que o Senhor Deus nos dá essa manhã. Nós precisamos estar em prontidão. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Tenha comunhão com Deus. Ele está à porta e bate. E se alguém ouvir e entrar por ela, será salvo. Terá a presença de Deus. Terá a comunhão de Cristo. Com Cristo, em nome de Jesus. Amém? Então, que Deus ele possa te renovar através dessa palavra. Se essa palavra edificou a sua vida, tocou o seu coração, se essa palavra fez sentido para você, envie ela para alguém, envie ela para um conhecido, para alguém da sua família, para que essa palavra possa edificar a vida deles também, em nome de Jesus. Vamos estar orando para poder finalizar? Senhor Deus Todo-Poderoso, te rendemos graças por essa palavra tão abençoada, pela sua palavra que se renova a cada dia. Obrigada pela vida de cada irmão, de cada irmã que está aqui conosco, ó Pai, escutando essa palavra, seja, ó Deus, ao vivo, seja através da gravação. Ó Pai, nós entendemos que o Senhor nos faz um convite nesse momento, que o Senhor quer ter comunhão conosco, que o tempo é agora, porque nós não sabemos quando o Senhor irá retornar para nos buscar, ó Pai. Ó Deus, que nesse momento a nossa lamparina possa estar sendo cheia da Tua poderosa presença. Visita, Senhor, o lar de cada irmão, de cada irmã. Ó Deus, que a Tua paz, a Tua alegria, a Tua presença poderosa possa ser com a vida de cada um. E se existe alguém, ó Deus, que está escutando esse vídeo, ó Deus, que ainda não entregou, ó Pai, a vida a Ti, ó Pai, que em nome de Jesus a salvação entre, alcance, ó Deus, esse coração, essa vida, em nome de Jesus. Ó Pai, toma o nosso final de semana em Tuas mãos, conduza conforme a Tua poderosa vontade, que é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, muito obrigada por estar aqui conosco. Que a paz e a alegria do Senhor Jesus alcance a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Um beijão, até a próxima. Tchau, tchau.